Então, boa tarde a todos. Em nome da Comissão Organizadora da celebração dos 250 anos da última sagração da Catedral de Lamego, dou as boas-vindas a todas as entidades presentes e, por isso, do Monsenhor Vigário-Geral, o Sr. Diretor deste espaço, o Cônego José Filipe, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Sr. Representante da Junta de Freguesia, também o Sr. Parco da Sé, os representantes das entidades, da Santa Casa da Misericórdia, da Cruz Vermelha, da Cáritas, da Liga dos Antigos Combatentes e, eventualmente, outras entidades e, naturalmente, o Sr. Presidente da Assembleia, por onde eu devia ter começado protocolarmente. E então, esta exposição que nós estamos a fazer resulta da ligação muito estreita que há entre a Diocese e o Museu de Lamego. Desde logo porque o Museu de Lamego foi paço episcopal durante muitos anos e parte do património que existe no Museu de Lamego era do antigo paço episcopal e outro também foi património que foi integrado até por causa das obras que depois conduziram à última sagração, nomeadamente os painéis atribuídos à Escola de Grão Vasco, foram para ali quando se fez o acrescento da Capela Mor e, portanto, há uma ligação muito profunda entre a Diocese, a Catedral e o Museu de Lamego. E, curiosamente, também, o bispo que fez a sagração em 1776 foi o Xardão Manuel Vasconcelos Pereira, que foi bispo de Lamego desde 1773 até 1786 e tem também esta característica de ser natural da Diocese de Lamego. Ele era de Castro Daire, ele deixou uma grande obra feita em vários pontos da Diocese, desde pontes, uma capela na Mata dos Remédios, no Escadório, as obras na Sé, mas também a remodelação do que é agora o museu, tal qual ele está. E ele, em 1775, reiniciou uma remodelação que durou até à sua morte, em 1786. Portanto, um homem empreendedor, que é muito importante para o nosso espaço diocesano e que é do nosso espaço diocesano. E temos aqui o seu brasão. Ele tem muitos brasões em muitos locais da Diocese, o que não tem é nenhuma fotografia. Nem encontramos aqui, nem nenhum retrato, nem aqui, nem na Diocese onde ele esteve antes de vir para aqui. Durante 3 anos foi a Diocese de Miranda, ainda antes de ficar ligada a Bragança. Portanto, o que quer dizer que nós ficamos sempre muito felizes quando estabelecemos parcerias no sentido de reconhecermos que património significa herança comum. E, portanto, não interessa tanto quem o administra, importa sim que nós o saibamos usufruir e que trabalhamos em colaboração para que todos possam usufruir daquilo que nos foi legado. A comemoração destes 250 anos da última sagração da Catedral deve lembrar-nos também isto mesmo, que o nosso Bispo tem referido muitas vezes. Uma igreja é algo que está sempre a reconstruir, como uma casa também está sempre em reconstrução, é preciso fazer reparações. E assim deve ser a Igreja de Pedras Vivas, a comunidade dos crentes, e assim devem ser também as sociedades, e assim devem ser também as relações entre as diversas instituições sociais. Nós devemos sempre reconstruir-nos, no sentido de encontrarmos sempre os melhores caminhos para trabalharmos em prol do bem comum. Podemos constatar como a Igreja, ao longo dos séculos, foi inspiradora de criação artística, um pouco por todo o mundo.
mais do que a Igreja, a fé foi inspiradora de criação artística. E nós devemos não apenas guardar esse legado, como também o ir refazendo nos estilos novos que vão surgindo e no diálogo também com a própria evolução litúrgica e pastoral da Igreja. E na nossa Sé, nomeadamente, nós não podemos mais deixar de assinalar o ano de 2018 como o ano da última remodelação grande da Sé, com a construção e a sagração, sobretudo, do novo altar da Presidência. Portanto, vamos-nos sempre fazendo. E, sobretudo, importa que estas comemorações sejam uma oportunidade para nós caminharmos neste caminho que somos chamados a percorrer em conjunto. Agradeço muito à doutora Alexandra esta colaboração, sempre pronta com a Diocese, e agora passava-lhe a palavra para que ela possa explicar brevemente aquilo que é colocado agora diante dos nossos olhos nesta exposição. Muito boa tarde e cumprimento. Vai-me faltar alguma instituição, mas o Sr. Presidente da Assembleia, o Sr. Vice-Presidente do Município, o Sr. Representante da Junta de Freguesia, que sempre incansável a apoiar o museu e em todas as aventuras em que nos lançamos. Muito obrigada por isso. Sr. Vigário Geral, Sr. Padre Joaquim Rebelo, Sr. Dr. João Carlos, Sr. Parque da Sé, Sr. Padre, Sr. Diretor do Museu, e também já devia ter cumprimentado, Sr. Padre Filipe Pereira, todas as entidades aqui representadas, todos os civis, todos os presentes, muito obrigada. E dizer-vos que não estava de toda à espera de me passarem a palavra, mas dizer-vos que é sempre também um gosto colaborar com a Diocese e com todas as instituições aqui locais, e não só, sempre que somos desafiados a mostrar o nosso património, a falar sobre o nosso património, a promover um maior conhecimento sobre o nosso património, estamos sempre, ou procuramos estar sempre presentes. Ao ser-nos lançado o desafio de pensarmos numa exposição, e o convite partiu da Diocese de Lamego, reportando a uma exposição que foi feita já há alguns anos atrás, precisamente, e como o Sr. Padre João Morgado referiu, a partir de peças que pertenceram ao Cabide da Sé de Lamego, pertenceram ao antigo Paço Episcopal e que se encontram hoje incorporados na coleção do museu, objetos que, destituídos da sua função inicial, quer seja de uso cotidiano, quer de uso ao culto, da devoção, foram musealizados e fazem hoje parte da coleção do museu. Ao pensarmos nesta exposição dos 250 anos da sagração da Sé de Lamego, naturalmente pensamos no bispo consagrante, Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, que tanto nos diz ao museu e a Lamego, justamente por ter reconstruído o Paço Episcopal, dando-lhe a configuração que hoje se mantém, que é hoje o Museu de Lamego, e apesar de muitas alterações, sucessivas alterações, e agora estamos a passar por outra profunda alteração, a marca dada por este bispo, Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, permanecerá, naturalmente. E de maneira que das peças em destaque nesta exposição é justamente uma obra em talha armoriada com a heráldica do bispo Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, que, curiosamente, ele não foi um grande bispo mecenas, porque no ano em que consagra a Sé de Lamego, ele já encontra a catedral totalmente renovada, totalmente provida de alfaias, de altares, de imagens, de pinturas, de maneira que Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, que não tinha talvez a cultura artística de outros bispos seus antecessores, mas tinha uma coisa que foi muito importante e decisiva e deixa-nos uma marca que perdura nos dias de hoje. Foi uma pessoa extremamente pragmática, um verdadeiro estratega, com uma grande visão que
que manteve, soube conservar, soube preservar e dotar de maior dignidade todas as obras artísticas deixadas pelos antecessores na Diocese, desde o século XVI. Dom Manuel de Vasconcelos Pereira realmente renova o Paço Episcopal de Lamego, a meu ver, tem muito que ver essa reconstrução para expor condignamente, salvaguardar condignamente todos os bens anteriores. É um abuso da minha parte dizê-lo, mas Dom Manuel Vasconcelos Pereira, a meu ver, foi talvez o primeiro museólogo, foi talvez o primeiro conservador do património da região da Diocese de Lamego. Uma exposição que evoca o Barroco, o período de Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, mas efetivamente é uma exposição muito despojada. O Barroco, as obras de arte Barroco estão todas na Catedral, e ainda bem, não é? Mas quisemos evocar este lado mais visionário, de estratega, de uma pessoa altamente pragmática e que foi um belíssimo administrador dos bens da Mitra do Cabido e da Mitra Episcopal de Lamego. Trouxemos algumas das peças que pertenceram ao cabido da sede de Lamego, peças de uso utilitário, uma secretária, depois um livro de tombos, um livro fundamental para uma correta administração de qualquer entidade e da Diocese, um livro do registro de todos os bens da Diocese de Lamego. Dom Manuel de Vasconcelos Pereira, quando chega a Lamego, encontra a Diocese em muito boa situação económica e, efetivamente, ele não esbanjou dinheiro, soube aplicá-lo da melhor forma. E hoje não tínhamos um Museu de Lamego se não fosse esta visão de Dom Manuel de Vasconcelos Pereira. Mas estava eu a dizer alguns objetos que pertenciam ao cabido da sede de Lamego, que após a implantação da República, e todos nós sabemos, os bens foram arrolados, os bens pertencentes à Igreja, no âmbito do contexto da lei da separação do Estado e das Igrejas, os bens do Paço Episcopal e os bens de igrejas, conventos, mosteiros, foram arrolados, aqueles que não se encontravam afetos ao culto e que depois, muitos deles foram incorporados então na coleção do museu. O Paço Episcopal foi nacionalizado, todo o seu recheio foi também nacionalizado e que deu origem à criação do museu. De maneira que trouxemos para esta exposição alguns desses bens de uso cotidiano que pertenceram ao cabido da Sé, que pertenceram ao recheio do Paço Episcopal, anterior como peça simbólica e como sendo padroeiro da Diocese da Sé de Lamego, uma pintura belíssima de São Sebastião, do século XVII, anterior à reconstrução empreendida ao longo do século XVIII e terminada por Dom Frei Feliciano de Nossa Senhora. É um belo exemplar de André Reynoso e que pensamos terá pertencido ao retábulo do altar-mor que substituiu no século XVII o grandioso retábulo de Vasco Fernandes do Grão Vasco. Trouxemos algumas alfaias, algumas que sempre estiveram a uso no Paço Episcopal, na capela privada do Paço Episcopal, como é exemplo, mas referir que qualquer um destes bens havia uma fluidez, uma circulação entre a Sé e o Paço, a ponto de não distinguirmos muito bem qual era justamente a sua original afetação. Ao fundo está um banco belíssimo do século XVIII, que é um banco de igreja, que estava em uso na Catedral de Lamego, mais tarde, onde, quando vamos à celebração eucarística e outras cerimónias, nos sentamos nos bancos de madeira atuais. No passado, ocupavam a Catedral aqueles bancos com couro, belíssimamente entalhados, dentro de uma linguagem barroca, e que estavam, e a parte deste banco, no museu conservamos mais 8 exemplares, que
estavam em uso na Sé, mas frequentemente deslocavam-se ao Paço Episcopal, inclusivamente para servirem em espetáculos chamados espetáculos de cavalinhos, de saltimbancos e acrobatas, que muitas vezes o Sr. Bispo acolhia para exibições no pátio, que é hoje então um museu. Um belíssimo conjunto em prata dourada, dentro de um despojamento, mas que é barroco, pertencem a uma época de finais do barroco, finais do século XVIII, na altura em que a prataria portuguesa procura retirar, eliminar o excesso de decoração, o excesso de formas, mas tira partido da elegância, do brilho da prata e da volumetria dos objetos. Duas bilhas e uma bacia que serviam no Paço Episcopal, mas serviam também a cerimónia de Quinta-feira Santa, da cerimónia então do lava-pés. Uma belíssima pix do século XVIII, o vaso para guardar, reservar as partículas consagradas, com uma iconografia riquíssima, ligadas a prefigurações eucarísticas, está representada naquela píxide, e depois se tiverem a curiosidade vejam com detalhe, porque é de um trabalho de minúcia absolutamente notável, uma das melhores peças de orivesaria portuguesa, com a representação na copa da última ceia, da ressurreição, das bodas de Caná, além de, naturalmente, muitos elementos vegetalistas com a associação litúrgica, como as espigas e as parras. Denudando a devolução, o magistério dos sucessivos bispos de Lamego, em relação à sua responsabilidade da orientação espiritual e de amparo espiritual das comunidades que estavam sob a sua responsabilidade, temos registros das viagens de vários bispos de Lamego à Terra Santa, não é? Fazia parte da peregrinação eu, se calhar estou a meter a foice em seara alheia, não sei falar muito bem, mas um cristão deveria fazer 3 peregrinações, não é? A Roma, a Terra Santa e a Santiago de Compostela, não é? E aquela cruz veio da Terra Santa, executada em madrepérola, toda com fenestrações reservadas a relíquias e, naturalmente, a simbolizar aqui na exposição todo e depois de ter falado sobre a capacidade administrativa, a visão, o pragmatismo, o empreendedorismo, também a orientação espiritual da sua diocese. E pronto, penso que se tiverem alguma questão, terei todo o gosto de responder. E uma parte, naturalmente, que não trouxemos para esta exposição, não fazia sentido trazer todas as alfaias religiosas, todos os paramentos que temos no museu. Fizemos uma seleção de acordo com a época, com os 250 anos da sagração da Sé de Lamego e de acordo com a forma do governo da Diocese empreendida por Dom Manuel de Vasconcelos Pereira. Muito obrigada. Penso que podem ver livremente, pois terei naturalmente todo gosto. Só 2 minutos, se calhar. Desculpa. Pensei que havia mais alguém. Muito boa tarde a todos. O meu trabalho está muito facilitado. O Sr. Vigário-Geral já nos fez aqui uma resenha histórica. A doutora Alexandra, tecnicamente, já explicou tudo. Portanto, o meu papel aqui é bem mais facilitado. Queria cumprimentar todos e em especial e em primeiro lugar o Presidente da Assembleia Municipal e nele cumprimentar todos os que estão aqui presentes, autarcas e munícipes também aqui presentes. Queria cumprimentar o Sr. Vigário-Geral, o Padre Filipe,
e os restantes membros também que fazem parte da Igreja e da Diocese. E no fundo dizer só, e acrescentar só uma ou duas coisinhas àquilo que o Sr. Vigário-Geral disse. E mais referente ao município. O município também quer ser muito parceiro, quer do museu, quer da Diocese. E porquê? Porque o património cultural de Lamego confunde-se com o património religioso, é inequívoco. Eu tive a oportunidade na BTL estar com o Padre Filipe e falávamos do património e do turismo religioso e, efetivamente, Lamego é uma cidade histórica, é uma cidade cultural, mas, obviamente, que grande parte dessa cultura se confunde com o património religioso que nós temos, sobretudo ao nível de igrejas, e temos uma série delas, mas, obviamente, destacamos, e sem querer ferir suscetibilidades, a Igreja de Almacabe, a Igreja da Sé e a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, fazendo também uma referência a de São Pedro de Balsemão, que consta que será das mais antigas, da Península Ibérica. E, portanto, o nosso património, temos um vasto património único, e eu acho que momentos como este fazem todo sentido para duas coisas. Primeiro, para mostrar aos lamecenses e a quem nos visita o nosso património. Portanto, não deixar cair esse património no esquecimento. E também para as gerações futuras, para os mais novos, poderem, um dia mais tarde, saber que em Lamego também existe este património. Um património este que se identifica muito com a nossa cidade. É uma cidade histórica, artística, cultural e, portanto, todo este conjunto de eventos, as exposições, quer aqui, quer no museu, agora não, mas esperemos que muito breve, vamos ser otimistas, que em muito breve o museu reabra as suas portas, fazem todo sentido para mostrar não só Lamego, mas a quem nos visita, todo este património. Portanto, da parte do município, aquilo que precisarem, e o museu também, de tudo o que precisar, o município estará inteiramente à vossa disposição e apoiará. Espero que esta exposição tenha muitos visitantes, de forma a dar a conhecer este património valiosíssimo que nós temos. Muito obrigado a todos e muito boa tarde. Como é que se sente?